Olá, povo de Deus, estamos voltando, houve um travamento na live, então nós fizemos uma interrupção, gravamos essa live e vamos começar novamente. Vamos começar novamente. Vou dar um tempinho para que quem estava fora da live possa retornar. Nós estávamos falando sobre o Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então nós vamos explicar o que significa a porta e o portal. Vamos desenhar aqui a figura do santo. Quando nós entregamos a nossa oferta, nós estamos entregando a nossa oferta que está sendo destinada a dar assistência aos santos. Nós que estamos entregando a nossa oferta, nós temos a presença do Espírito de Deus. Então o salmista diz assim: a primeira coisa que temos que levantar é a porta. Qual é a porta? A porta que nós vamos levantar, deixe-me colocar aqui, presta atenção, nós temos aqui a porta, em Apocalipse capítulo 3, na igreja de Laodiceia, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O apóstolo Paulo, ele fala da presença do homem interior, ele fala da presença do homem interior no coração, e ele diz assim que nós devemos fortalecer o coração para que Cristo habite em nosso coração. Então, a porta é, na verdade, o nosso coração. A porta é o nosso coração. Ok? A porta é o nosso coração. E o portal? O homem interior habita no coração do homem. O homem interior é o portal. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que se une ao Espírito do homem se torna um espírito com ele. Então nós temos aqui o portal. Se nós temos o portal, o que é que está movendo o portal? O espírito humano. Então nós temos a porta, que é o nosso coração, e o portal, que é o nosso espírito humano. Quando a Bíblia diz, Deus ama ao que dá com alegria, a alegria é uma manifestação do coração. Significa que a porta está aberta para a manifestação da presença do Filho de Deus, de Cristo Jesus. E como o nosso espírito está unido ao Espírito de Deus, o portal que somos nós está também aberto. Então, abre a porta e abre o portal. O Rei da Glória vai entrar no portal e vai vir na porta. Então, nós temos aqui um fluxo entre Deus e o homem. Como é que nós entendemos o fluxo entre o Deus e o homem? Em Romanos, no capítulo de número 5, diz que o Espírito de Deus é derramado em nosso coração. Então, o Espírito de Deus é derramado em nosso coração. Ora,
Se Deus ama ao que dá com alegria, significa que o amor de Deus que é derramado no meu coração se transforma em oferta estendida ao meu irmão. Então, este é o sentido. E se eu sou uma porta com coração aberto para a obra de Deus e o meu espírito ligado com Deus, qual é o resultado? O resultado é abundar em toda a graça. E o que é abundar em toda a graça? Entenda, quando Deus fala ao profeta Jeremias, ele diz assim: eu sei o que eu tenho para vocês, pensamentos de paz e de prosperidade, para dar o fim que você deseja. Então Deus passa a ter prazer em responder à totalidade dos desejos do seu coração, que pode ser um bom relacionamento com seus amados, pode ser prosperidade financeira, pode ser a capacitação para você realizar aquilo que é a tua vocação, o teu talento, enfim, uma infinidade de coisas. Então, aquele que oferta, ele abunda em toda a boa em toda a boa graça. E aí a palavra de Deus diz assim: para tendo sempre em tudo, e aqui ele vai colocar tendo sempre em tudo. Então vamos colocar aqui em tudo, tendo sempre em tudo. Ele vai repetir a palavra totalitária, sempre em tudo, ele vai usar a palavra ampla suficiência. Ampla suficiência. Por que ele usa a palavra suficiente? Lembra que o apóstolo Paulo utilizou como parâmetro da oferta o maná no deserto? E lembra que o maná do deserto, cada um comia segundo a sua capacidade, a quantidade que lhe satisfazia. É difícil nós determinarmos o que que define a satisfação de um homem. Por exemplo, um homem ele pode se sentir extremamente satisfeito se uma vez na vida ele escalar o Monte Everest. Aí você vai falar, mas que tolice é essa? Por que um homem vai desperdiçar a vida para escalar o Monte Everest? Vamos entender essa suficiência de Deus. Se ele vai escalar o Monte Everest e ele mora no Brasil, ele tem que viajar do Brasil até aonde fica o Monte Everest, aqui na Ásia, ok? Ele vai daqui até lá. Então ele tem o trajeto de viagem que ele tem que fazer, todos os pontos de parada e tudo mais. Ele tem todos os equipamentos que ele tem que comprar. Ele tem, enfim, ele vai fazer um monte de coisa para conseguir escalar. Ele tem que fazer uma preparação física prévia. Ele tem que estar preparado para aquela hora. Vamos dizer que da hora que ele fala, eu quero escalar o Monte Everest, até o momento em que ele efetiva essa ação, ele leva uns 4 anos de preparação. Juntar dinheiro, se preparar fisicamente, comprar os equipamentos, treinar e escalar outros montes, até que ele chega lá e escala o Monte Everest. Escalou o Monte Everest. Escalado o Monte Everest, ele não vai fazer aquilo de novo. Aquilo foi um projeto único na vida. Então, mas era aquilo que satisfazia o seu coração. Então, essa ampla suficiência, ela muda de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, no indivíduo, uma ampla suficiência é andar num carro médio. No outro indivíduo, uma ampla suficiência
é andar num carro de luxo. O fato é que cada um, de acordo com aquilo que a vida vai lhe moldando, de acordo com aquilo que vai moldando, o fato é que quando ele coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas lhe são acrescentadas. Todas as coisas dependem da maneira como ele encara a vida, da maneira como é o seu DNA, da maneira como é a sua cultura, da maneira como é a sua visão, da maneira como são os seus negócios. Então cada um recebe uma configuração. A toda suficiência para mim pode ser sentar debaixo de uma rede e ficar balançando e deixar o tempo passar. A toda suficiência para um outro pode ser tocar N empreendimentos e cada dia ele está acrescentando um empreendimento novo. Então essa diferença vai de cada um. Então nós não temos como declarar o que é toda suficiência. Deus, que está olhando o nosso coração na oferta, Ele faz abundar em toda graça e em tudo nós temos ampla suficiência. Esses dias eu ouvi uma história de um homem que ele tinha uma grande empresa, me parece que é a empresa de sapato. E aí, para ele começar aquela empresa, ele precisava de um homem que tivesse habilidade de venda. Então ele chamou aquele homem para ser sócio nesse empreendimento. E os dois começaram a crescer, crescer. Quando chegou numa determinada altura, ele precisou mudar a sua empresa de cidade. Me parece que mudou de cidade, mudou para o sul, para a região do sul, ok? E aí o companheiro dele, que era especialista em venda, um excelente vendedor, tinha conseguido fazer a empresa crescer e chegar naquela estatura. Ele falou, vamos mudar de cidade, você vai junto comigo e você continua sendo o diretor de toda a parte comercial. Aí aquele homem disse, não, para mim basta. Você vai com a empresa e eu vou ficar aqui. E ele disse assim, mas por que você vai ficar aqui? Se lá para onde nós vamos, esta empresa vai crescer muito mais do que ela já cresceu até agora. Ele falou, porque eu descobri que a coisa que eu mais gosto é num fim de tarde eu poder tocar a minha música sentado em um bar. Então isso é a paixão da minha vida. E eu me sinto realizado fazendo isso. E assim, aquela sociedade se separou, aquele homem ficou ainda cada vez mais rico, e ele voltava para aquela cidade e encontrava o seu amigo tocando no final de tarde em um bar, fazendo com que as pessoas se alegrassem com sua música, e ele era absolutamente satisfeito com aquela vida. Então, quando nós falamos que Deus, ele tendo sempre em tudo ampla suficiência, é difícil nós definirmos essa suficiência. Mas aí o Senhor vem e acrescenta mais alguma coisa. Ele diz assim, e superabundez em toda boa obra. Então ele fala aqui, superabundez em toda boa obra. Superabundez em toda a boa. Faltou B. Em toda a boa obra. Agora, do que nós estamos falando aqui? A frase termina, superabundez em toda a boa obra. Observa essa frase aqui, em toda a boa obra. Você se lembra quando nós utilizamos o texto de Tiago, que diz assim, se uma pessoa pobre chega até você, ela não tem o que comer, ela não tem o que vestir, você não pode despedi-la do jeito que ela está, sem atender a sua necessidade,
porque a fé sem obra é morta. O que essa boa obra é? Esta boa obra nada mais é do que esta toda boa obra nada mais é do que a contribuição. O que é que Deus está, o que é que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui? Ele está dizendo assim: o homem generoso, aquele que de fato dá segundo segundo o coração de Deus, né? Porque ele dá de coração, ele dá por amor, ele envolve na causa. Quando ele dá por amor, quando ele dá com alegria, quando ele não dá com tristeza, quando ele não dá com constrangimento, quando ele dá dentro do prazo, de acordo com o alvo que foi proposto, quando ele dá para fazer assistência aos santos. Seja bem-vinda, Vanessa, a internet tinha caído, tive que recomeçar. Quando ele dá aos santos, Deus é quem vai validar a sua atitude. Então, aqui está a chave de tudo. Quando nós estamos fazendo uma oferta, quem valida essa oferta é o Senhor. Lembra da viúva? Jesus está observando a viúva da oferta. E quando ela entrega 2 pequenas moedas, Jesus diz, ela deu mais do que todos, porque ela deu todo o seu sustento, e os outros que estão aqui estão dando aquilo que sobra. Então Jesus é o validador da oferta. E quando Deus é o validador da oferta, aquele que entrega a oferta, ele recebe abundância em toda graça, em tudo ampla suficiência, e ele superabunda em toda a boa obra. E esta boa obra nada mais é do que a contribuição. Ou seja, quanto mais ele dá, aquele que está precisando, mais Deus aumenta a sua capacidade dele continuar dando. Agora, note que quando nós estamos falando assim, se eu dou a minha oferta, Deus aumenta a minha capacidade para dar, esta capacidade é medida em conformidade com minha ampla suficiência. Não significa que eu vou ficar cada vez mais rico materialmente, não necessariamente. Porque eu posso dar com alegria sendo um assalariado, mas a minha suficiência é viver a vida inteira como assalariado. Eu tenho um planejamento de vida que vai terminar com uma aposentadoria, e é tudo que eu quero na vida. Eu não quero outra coisa. Mas o Senhor vai manter esse cotidiano, vai manter essa rotina, vai manter essa toda suficiência, para que eu continue superabundando em toda boa obra. Então, quando nós falamos dessa abundância em toda graça, nós não estamos falando necessariamente que porque eu estou fazendo oferta eu vou ficar milionário. Não é esta a ideia. Ainda que alguém possa ficar milionário dando oferta. Porque depende muito dos dons, dos talentos, da capacidade, da fé, da disposição, da percepção, da visão de mundo que essa pessoa tem. Porque se eu tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu removo uma montanha. Então, quando o Senhor está falando desse quadro inteiro, eu estou contribuindo de coração para atender a necessidade ao santo, eu vou... Aí, como é que nós sabemos de que essa superabundou em toda a obra diz respeito à contribuição? Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte... Distribuiu O que significa distribuiu? Dependendo da riqueza do indivíduo, ele tem tanto dinheiro para dar que ele não pode dirigir a sua oferta a uma só entidade.
De repente ele tem que distribuir a oferta dele em 10 entidades, em 20 entidades, em 30 entidades. De repente ele tem capacidade de sustentar um missionário, 5 missionários, 10 missionários, 100 missionários. Então a palavra começa com distribuiu. Por que distribuiu? Se ele tem em tudo ampla suficiência e ele abunda em toda graça, o resultado é que a capacidade dele a ofertar aumenta. E aí diz, ele não só distribui, como ele também dá aos pobres. Ele não só distribui, como ele também dá aos pobres. Ele dá aos pobres. E o que acontece com essa atitude dele? A justiça dele permanece para sempre. A justiça dele permanece para sempre. Lembra que Deus é o validador da oferta. Ele está olhando a atitude do coração. E quando a atitude do coração cumpre com os requisitos divinos, Deus se movimenta a favor desse indivíduo. E por que Deus se movimenta a favor desse indivíduo? Ele se movimenta a favor desse indivíduo porque esse indivíduo é uma porta e ele é um portal. É uma porta porque tem o coração aberto, tanto para o irmão quanto para a presença de Deus na sua vida. E ele é um portal porque ele está continuamente ligado ao Espírito Santo no seu espírito. Tem uma passagem que diz assim, e Jesus arrancou do seu íntimo, do seu espírito, um suspiro. Então, esse arrancar do seu íntimo um suspiro, do seu espírito um suspiro, significa profunda conexão com Deus. Então, quando você tem esse cenário, o resultado desse cenário é que Deus se alegra com esse que está dando com alegria. Agora, eu vou tirar isso aqui para nós avançarmos no outro verso. No verso de número 10 e o verso de número 11. Nós já vimos aqui que Deus, ele ele ama quem dá com alegria e Deus pode fazer, olha a palavra pode fazer-vos abundar em toda graça. Pode. Por que está na condicional? Porque o validador é Deus. Então vamos colocar aqui de novo. Eu tenho aqui a minha oferta. Eu tenho a minha oferta. Essa minha oferta, ela visa a assistência aos santos, ok? A minha oferta visa assistência aos santos e esta oferta Deus está olhando o meu coração. E é Ele que vai verificar se eu estou dando essa oferta com alegria. Nós estamos entrando aqui em um terreno santo. Por quê? Porque quem vai validar essa equação é o próprio Deus.
não é o homem, é o próprio Deus. Como é ele o validador, não há nenhuma garantia que ele vai aprovar o que está sendo feito. Quando ele aprova, o texto diz, ele pode fazer. O que acontece? Deus pode fazer. Ok. Deus pode fazer. O Z tem que ser o contrário. Ok? Deus pode fazer. Fazer o quê? Abundar em toda a graça, fazer com que você tenha ampla suficiência e fazer com que você superabunde em toda boa obra. Não há nenhuma garantia. É você com Deus que vai demandar esse resultado. Agora, quando isso acontece, ora, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Esse Deus, no capítulo 2 aos Coríntios, capítulo 9, o verso 10 diz, esse Deus, ele dá semente. Esse Deus, ele dá semente. Mas esse Deus também, ele dá pão. Por que que Deus dá semente e dá pão? Porque quem tem a semente, quem tem a semente que recebeu de Deus, ele tem que plantar e ele tem que colher, ok? Ele tem que plantar e ele tem que colher. Ora, se ele colhe, o que é que ele vai ter? Ele vai ter prosperidade. Em cima da prosperidade, ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma oferta. Essa oferta vai constituir em quê? Em pão para alimentar o necessitado. Percebe? Deus dá semente ao homem. Com a semente, o homem vai plantar e vai colher. Com a colheita, ele vai ter uma prosperidade. Com a prosperidade, ele vai fazer uma oferta. E a oferta vai converter em pão para alimentar o santo. E aí, quando este Deus, ele está dos dois lados da história. Ele está fazendo o indivíduo plantar e colher. Vamos colocar isso no tempo. Se fosse uma lavoura de soja, entre o plantio e a colheita, eu creio que levaria mais ou menos uns 6 meses. Ok? Então imagina que, eu posso estar errado, mas eu calculo que vai dar uns 6 meses entre o plantio e a colheita do soja. Ok, este homem está passando fome hoje. Hoje ele está passando fome. Ele precisa de uma oferta hoje. Há quanto tempo Deus tem que trabalhar para que esse homem receba o pão hoje? Deus tem que começar a obra de preparação do sustento desse homem hoje, 6 meses atrás. Porque o indivíduo tem que plantar, tem que colher, ter o dinheiro e dar a oferta. Então Deus está no mínimo, trabalhando 6 meses antes de você precisar de alguma coisa, porque Ele está preparando alguém para lhe abençoar. Você já parou para pensar nisso? Que o pão que você precisa hoje, a gente ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Chegou o pão aqui, hoje. Mas o pão veio da padaria. O padeiro fez o pão hoje cedo. Mas o pão precisou da farinha. A farinha veio do mercado que ele comprou no dia anterior. No dia anterior,
A farinha chegou no mercado. A farinha chegou no mercado porque saiu da mão do produtor há 2 dias antes. Mas o produtor que pegou a farinha e colocou no mercado, aliás, a farinha veio da indústria. A indústria foi e comprou do produtor. E se nós formos retroagindo a história, nós vamos entender que para Deus nos dar o pão de hoje, ele já estava trabalhando no mínimo, há 13 bilhões de anos atrás. Então, quando você pede o teu pão de hoje, Deus apenas está revelando o que ele fez há 13,5 bilhões de anos atrás, para atender você hoje. Percebe a complexidade que tem Deus no atendimento da tua ação, da tua oração? É por isso que ele diz que esse que está plantando e colhendo e tirando da sua semente, Deus vai fazer o quê? Porque ele está ofertando, Deus vai multiplicar o quê? Vai multiplicar o fruto da justiça. O que significa isso? Lembra que nós falamos das boas obras? Que quando eu tenho fé, eu faço a minha colheita. E aí eu tenho a minha prosperidade por causa da minha fé. E aí eu vou pegar a minha prosperidade e transformar ela em boas obras. Estas boas obras é dar pão a quem precisa. O resultado da minha boa obra é fruto da justiça. E se o fruto da justiça está multiplicando, significa que quanto mais eu exercer a generosidade, mais gente eu vou conseguir ajudar. E aí a Bíblia diz, e aí ele vai enriquecer-vos em tudo, para toda generosidade. Quer dizer, quanto mais você está ofertando, maior é mais enriquecido você é. Enriquecido você é. Quanto mais enriquecido você é, mais generoso você se torna. Você se torna. Quanto mais generoso você se torna, mais isso aqui, lembra que você está fazendo oferta? O que o santo faz quando ele recebe uma oferta? Ele ora. Ele ora fazendo o quê? Em gratidão. E ele vai ser grato por quê? Por quem? Por você. Isso significa que a tua oferta se torna um tributo a Deus. Ou seja, você dá a oferta, o outro é obrigado a agradecer pela oferta. O outro tem que pagar um tributo. Pagar o tributo não é devolver a oferta com outra oferta. Pagar o tributo é graças a Deus, Senhor. É por isso que quando a gente chega no sinaleiro e você dá oferta para aquele cara que está no sinaleiro pedindo dinheiro, ele diz assim, que Deus te abençoe. O que é essa expressão Deus te abençoe? Ele está pagando um tributo pela tua generosidade. Percebe?
a importância da generosidade? Paulo fala que a nossa leve e momentânea tribulação é um eterno peso de glória. Por que tribulação? Porque para eu plantar e colher eu vou passar por tribulação. Mas quando a colheita chega na minha mão, eu tenho a minha prosperidade. E quando eu transformo a minha prosperidade em oferta, eu estou ajudando os santos. E quando eu ajudo os santos, a minha justiça permanece para sempre. É um eterno peso de glória. Por quê? Porque Deus está olhando o nosso coração. Lembra? E agora, vou apagar de novo para mostrar mais uma coisa, mais uma dimensão do que Paulo está falando. Dar oferta é como ganhar na loteria. Por que como ganhar na loteria? Porque você tem que acertar o número. E aquele número que você aceitou é que vai lhe dar o retorno da loteria, ok? Ou seja, você tem que preencher os requisitos de Deus para você receber a dimensão daquilo que Deus vai fazer com você. Então vamos entender esta questão da oferta. Para você dar uma oferta, o que tem que ter? Um apelo. Quem faz esse apelo? Quem faz o apelo é o pregador. O que o pregador tem que ter para fazer o apelo? Ele tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo do apelo? Alimentar, dar assistência aos santos. Segundo, o pregador tem que ter um alvo. Ele tem que saber de quanto recurso ele precisa para cumprir aquele objetivo. E ele tem que ter um prazo. Por isso que igrejas bem organizadas, elas têm aquilo que elas chamam o plano cooperativo. Então ela tem o plano cooperativo para a missão local, o plano cooperativo para a missão estadual e o plano cooperativo para a missão nacional e o plano cooperativo para a missão mundial. Então, de tempo em tempo, a igreja distribui ao longo do ano um calendário para que a pessoa possa entregar a sua oferta de acordo com aquele calendário. Então, o apelo preencheu todos os 3 requisitos. Tem um objetivo, fazer missão, tem um alvo, um montante de dinheiro para sustentar os missionários e tem um prazo. Nós precisamos arrecadar esse dinheiro nesse tempo. Ok. Uma vez que você tem um apelo, você tem 2 tipos de resposta. Quem não vai dar a oferta e quem vai dar a oferta. Ok? Então você tem 2 tipos de pessoa em uma congregação quando um apelo para oferta é feita. Quem não vai dar oferta e quem vai dar oferta. Esse que não vai dar oferta, ele já está fora da equação de Deus. Porque ele não faz parte daquele grupo que dá aos pobres. Ele não faz parte. Então nós não está nessa equação da oferta. Agora, quem dá a oferta, ele vai estar em 3 posições. Em 3 posições. A primeira posição, ele está dando oferta por tristeza. Por que ele está dando oferta por tristeza? Porque ele não soube utilizar o prazo, ele quer dar tudo na mesma hora, aquilo pesa no seu orçamento, e ao invés dele ficar feliz com a oferta, ele fica triste. Então esse indivíduo saiu fora da equação de Deus. Por isso que Deus pode fazer. Esse indivíduo está fora da equação de Deus. O segundo indivíduo,
ele vai dar oferta por necessidade. Ele vai dar oferta por necessidade ou por constrangimento. Necessidade. Necessidade. Como ele está dando por necessidade ou constrangimento, não voluntariamente, ele está sendo forçado, esse indivíduo também está fora da equação de Deus. Por fim, nós vamos encontrar alguém que dá oferta com alegria. Esse entrou na equação de Deus. É desse que Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 8 e 9. Se você está no grupo que não dá oferta, esse assunto não lhe pertence. Se você está dando oferta por tristeza, esse assunto também não lhe pertence. Se você está dando oferta por necessidade, constrangimento e não voluntariamente, esse assunto também não te pertence. Mas se você está dando com alegria, aí Deus pode atuar em teu favor, porque você preencheu os requisitos divinos. Então ele pode cumprir aquilo que ele falou, fazer você superabundar em tudo. Agora, e esses aqui, que estão cortados? Esses que estão cortados, eles passam por uma outra equação. Não é que eles vão ficar de fora. Esse grupo aqui vai entrar na disciplina do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Então não significa, este aqui, ele tem a sua recompensa. Este grupo que ficou de fora, ele tem a sua disciplina. Ou seja, é correr ou correr. Na obra de Deus, eu não tenho como me ausentar dela. Eu não tenho como dizer que aquilo não me pertence, aquilo não me toca. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado no meu coração. E se o amor de Deus está derramado no meu coração, eu sou impulsionado a fazer a vontade de Deus. Agora, se eu fico ao léu, lembra do homem que guardou o seu dinheiro? O Senhor o repreendeu, retirou e falou: aquele que tem, até o que não tem, aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, como que funciona isso? Quando você vai na ceia, por exemplo, e a Bíblia diz assim: não tome a ceia do Senhor indignamente. Ok. Vamos supor que você vai participar da ceia e você brigou com teu pai. Então você fala assim: eu briguei com meu pai, eu não vou tomar a ceia porque eu não quero tomar a ceia indignamente. Deixa eu te dizer uma coisa: você não tem essa opção. Ou você toma a ceia, ou você toma a ceia. Se você está brigado com teu pai, a Bíblia diz: deixa a tua oferta, reconcilia com teu pai, volta e pega a tua oferta na ceia. Se você está brigado com teu pai, se arrepende, reconcilia com ele, então tome a ceia do Senhor. A manifestação do coração do homem é o pulsar da vontade de Deus. Então ele não tem como se ausentar de um apelo na oferta. Ele não tem como dizer: isso não é comigo, Deus não está me tocando, eu não quero fazer nada. Ele não tem como ficar nessa posição. Por que ele não tem como ficar? Porque se ele permanece nessa posição, ele está declarando que ele não ama aquele necessitado, a não ser que ele estivesse necessitado. E aí então ele seria o objeto do apelo. Aí ele precisaria ser aquele que precisa ser alcançado com oferta. Caso contrário, nós temos que entender que Deus nos chama para nos fazer abundar em toda a graça.
É por isso que, quando nós encontramos aquela viúva que chega a Elias na casa dela, e Elias diz assim: me dá um prato de comida. E ela diz assim: não tem nada em casa, só tem um pouco de farinha. Eu vou fazer um pão, vou comer com meu filho e nós vamos morrer. Acabou. E aí Elias falou: não, me entrega o que você tem, me alimente. E aí você vai ver que não vai acabar o que você tem. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Este é o resultado de quem dá com alegria. Deus supre toda a sua necessidade em glória por Cristo Jesus. Nós somos chamados a responder o apelo. E quando diz que a resposta do apelo, a nossa oferta, é justiça de Deus, Apocalipse capítulo 19, verso 8 diz assim: e foi-lhes dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Um dos atos de justiça dos santos é dar a oferta para atender a necessidade do povo de Deus. Se nós fizermos isso, nós vamos ter esse linho finíssimo. Na próxima live, nós vamos examinar como funciona o mistério de dar e receber, para receber cada vez mais. Que nós possamos nos enquadrar nesse último grupo e, a partir desse grupo, termos profunda experiência com Deus, com aquilo que Deus vai fazer conosco, por causa da manifestação da generosidade em nosso coração. Foi muito bom ter você aqui comigo e que possamos voltar amanhã às 20 horas. Que o Senhor assim seja louvado.